Estamos de volta com o TV Câmara Entrevista, que hoje aborda o tema transtorno de ansiedade. O Brasil, segundo dados da OMS de 2017, que é a Organização Mundial de Saúde, é o país que tem o maior número de pessoas afetadas por algum transtorno ligado à ansiedade, com 9,3% da população atingida. Sobre isso, eu continuo conversando com Marcelo Fonseca, que é psicólogo e atua com neurociência. Marcelo, por que será que nós, brasileiros, somos o primeiro país com doenças ligadas à ansiedade? Você tem alguma ideia disso? Olha, eu acho que tem uma relação com o estresse. Então, estresse e ansiedade vão caminhar juntos, tá? Então, a gente observa que o brasileiro, ele tem uma incidência maior de quadros de estresse. E eu acho que também está relacionado um pouco com a questão de tratamento. No Brasil, se a gente for parar para pensar, tratamentos de saúde mental são muito negligenciados. Eu atendo, por exemplo, pelo SUS. Os pacientes que chegam para mim no SUS, muitas vezes são pacientes que já apresentam sintomas há meses, há anos. E só buscam realmente o tratamento quando esses sintomas já estão impossibilitando a vida. O paciente já não sai mais de casa, por exemplo. Tá? Então, acho que também tem essa questão de gravidade das pessoas não darem tanta relevância ao tratamento psicológico, psiquiátrico, ao tratamento de saúde mental de forma geral. Acho que tem talvez aquele preconceito de que eu vou procurar um profissional de saúde mental, mas eu ainda não estou louco, né? Ou então, eu não estou louco, por que procurar? Sim. E as consequências físicas vão se somatizando na pessoa. Sim, se a gente pensa nos sintomas de ansiedade, os primeiros meses em que esse sintoma aparece, o tratamento ele é extremamente rápido. Muitas vezes é um tratamento que vai funcionar mais como orientar o paciente a lidar com situações que aumentam essa ansiedade, que aumentam o estresse. O tratamento é rápido. O problema é quando esse paciente já arrasta esses sintomas por meses, por anos. Aí você já tem comprometimento gástrico, o paciente já tem uma úlcera, ou o paciente já desenvolveu uma dermatite que não cura. Ou seja, ele já teve comprometimentos fisiológicos mais graves. Aí o tratamento é mais demorado. Então, se a gente entendesse saúde mental como uma demanda que é urgente, ou seja, que a partir do momento em que os primeiros sintomas começaram a se apresentar, eu já tenho que buscar algum tipo de avaliação, a gente não ia ter uma população tão grande com esse tipo de sintomas. Mas o paciente ele vai levando até o momento em que ele não consegue mais sair de casa, por exemplo. Vamos imaginar uma situação bem simplista. Eu estou com um transtorno de ansiedade e eu vou te procurar enquanto profissional para lidar com esses meus travamentos. Tem hora que eu travo na fala, tem hora que eu sinto muitas dores gastrointestinais, sinto fobias em alguns momentos, sudorese, roo as unhas e ataco demais a geladeira. É um quadro bem simplista. Sim. Como que você me orientaria, de maneira geral, assim, a tentar reverter esse quadro? Vamos lá. Primeira coisa, a gente vai fazer uma avaliação de qual a intensidade desses sintomas. Tá? Então, assim, no que diz respeito à frequência, com que frequência eles acontecem e com que intensidade eles acontecem. A partir do momento em que eu consigo fazer um diagnóstico onde a intensidade ela é muito alta. Então imagina o paciente chega para mim e fala assim, tem insônia. Tá, mas insônia como? Do tipo assim, você acorda algumas vezes durante a noite? Não, eu durmo só 2 horas por noite. Percebe que a intensidade ela é muito alta. Conforme a intensidade desses sintomas seja muito alta, eu vou encaminhar para o tratamento psiquiátrico conjunto à psicoterapia. Por quê? Porque eu tenho que fazer esse paciente voltar a dormir logo, eu tenho que fazer com que esses sintomas que você descreveu, que a intensidade deles reduza, até para você voltar a ter uma vida normal no menor espaço de tempo possível. Então, eu encaminho para o psiquiatra e a gente continua com a terapia. Porque o tratamento ele deve ser psicoterápico e psiquiátrico junto. A medicação, ela vai reduzir esses sintomas, colocando você funcional de novo, fazendo com que você volte a trabalhar, volte a dormir minimamente bem. E a terapia, a intenção dela é identificar quais foram as causas desses sintomas de ansiedade, resolver as causas, para que depois a gente, junto com o psiquiatra, possa tirar a medicação e você seguir a sua vida bem.
Tá? Tratamento para ansiedade, ele não deve ser unicamente medicamentoso por uma vida toda. A ideia não é tomar um Rivotril, um diazepam por 10, 20, 30 anos. Não. A medicação ela entra num primeiro momento mais agressivo, onde a gente vai reduzir esses sintomas, e depois a psicoterapia vai te ajudar a lidar com esses fatores ambientais, vamos dizer assim, que causaram ansiedade, para que a gente possa, depois de um tempo, junto com o psiquiatra, abandonar a medicação. Salvo os poucos casos mais graves, onde o paciente vai manter a medicação por mais tempo. Mas a maioria dos transtornos, vamos dizer assim, menos intensos, mais simples de ansiedade, a política é essa. Aí, como fazer com que o paciente identifique esses fatores de ansiedade? Porque já que a gente está falando de causa da ansiedade, o paciente tem que saber. A gente só consegue lidar com uma situação quando a gente reconhece essa situação. Então, um exercício simples. Isso daí não precisa nem estar em terapia para fazer. As pessoas que estão ouvindo podem fazer. Faça um diário da sua semana. Tá? Então, todos os dias você vai colocar a hora que você acordou, quantas horas você dormiu naquela noite e uma descrição simples do seu dia. O que você fez, o que você comeu, quantas vezes você comeu ao longo do dia. Se você teve alguma situação de estresse ou alguma situação onde você ficou mais ansiosa. E se você já tem algum sintoma físico, vamos colocar o exemplo aí da dor do estômago. Se você teve ou não a dor no estômago. Tá? Faça isso todos os dias da semana, de segunda a domingo. Quando você tiver aí mais ou menos umas 3 semanas, um mês de diário feito, o que você vai fazer? Vamos imaginar que o sintoma que mais me incomoda é a dor no estômago. Eu volto lá no primeiro dia do meu diário e vou grifando todos os dias que eu tive dor do estômago. Então, num mês, em 4 semanas, eu tive 20 dias onde eu tive dor de estômago. Eu pego esses 20 dias que eu tive e vou ver o que teve em comum neles. Eu discuti no meu trabalho. Então, de 20 dias em que eu tive dor no estômago, 16 deles eu tive uma discussão no trabalho. O que você está fazendo aí? Uma relação entre 2 aspectos. A dor no estômago, que está relacionada à ansiedade, com um fator ambiental, ou seja, com alguma coisa que pode ser o gatilho daquilo. Fazer esse diário faz com que o primeiro passo até do processo terapêutico você já tá dando, que é reconhecer o que é o gatilho da ansiedade. A partir do momento em que eu reconheço, aí eu consigo trabalhar melhor com isso. Muitas vezes na terapia, ou seja, a terapia vai te ajudar já que, dentro desse exemplo que a gente usou, já que o seu problema é no ambiente de trabalho, como a gente vai lidar com isso? O que no seu ambiente de trabalho te deixa mais ansiosa? É o relacionamento com colegas, são as metas, o salário que não está suprindo as minhas necessidades. A partir do momento que a gente definiu isso, aí a gente cria protocolos de ação, como a gente pode resolver. Então a terapia ela vai te ajudar a lidar com esses fatores ambientais. A gente até estava conversando da questão do tipo assim, de às vezes abandonar o trabalho. O problema é o meu trabalho, então a gente sai disso. Não, a ideia não é essa. Porque aquele mesmo estressor que você encontrou nesse ambiente de trabalho, você pode encontrar em outros. Então a ideia é como lidar com esses estressores e não simplesmente se esquivar. Senão a gente vai ficar pulando de trabalho em trabalho, de relacionamento em relacionamento, de casa em casa, nunca resolvendo a questão, mas só fugindo dela até que ela apareça em outro momento. Certo. Marcelo, qual que é a ligação da ansiedade com a obesidade? As compulsões alimentares, né, elas têm um fator de ansiedade. Muitas vezes, quando a gente vai falar só sobre a questão alimentar, sempre vai ter o fator de ansiedade associado. Ou seja, a pessoa se utilizando da alimentação de uma forma inadequada para reduzir quadros de ansiedade. Que não precisa ser necessariamente a alimentação, pode ser o cigarro, Sim, o café, sim. outra coisa assim. E a gente vê que assim, o paciente muitas vezes ele vai se utilizar da questão alimentar para alívio de ansiedade, mas sempre com alguns alimentos específicos. Praticamente nunca você vai ver uma pessoa que quando está ansiosa corre para casa para comer alface. Ela sempre vai buscar algum tipo de estimulante. Qual é o mais comum? O açúcar. Então, é comum você ver pessoas com quadros de ansiedade, com quadros de estresse, aumentando a ingestão de doces e de estimulantes, como, por exemplo, a cafeína. Então, a pessoa ela consegue observar, até naquele diáriozinho, muitas vezes ela consegue observar isso, que ela está tomando muito mais café, ou que ela está comendo muito mais doce. Coca-Cola, por exemplo. Né? Sim, a Coca-Cola, por exemplo. A terapia de muita gente é a Coca-Cola. Uhum. E acaba ficando obeso.
Sim. Você vê alguns pacientes falam assim, mas eu não tomo café, eu só tomo chamate. O chamate tem cafeína do mesmo jeito. Então não é especificamente o café, mas o estimulante que está ali. Então a questão do açúcar, cafeína, e aí alguns outros pacientes vão para a questão do tabagismo, da nicotina, do alcoolismo. Qual o papel do esporte na cura? Você indica esporte para essas pessoas que são extremamente ansiosas? A questão da atividade física é muito interessante, porque assim, se a gente vai num nutricionista, ou se a gente vai num endócrino, ou se você vai num gastro, sempre você vai sair com uma indicação de faça uma atividade física. Até quando você vai no psicólogo, você vai sair com essa orientação. E o que a gente vê é que as pessoas, por ouvirem muito essa orientação, elas não dão muito crédito. Mas deveria ser o oposto, né? Se todo mundo indica isso, é porque realmente é muito importante. A atividade física no tratamento de transtorno de ansiedade e até nos transtornos depressivos, ela é muito importante, tá? Primeiro que você está fazendo uma atividade que pode ser, aí, na maioria das vezes, externa, ou seja, você está trabalhando o sistema cardiovascular, você está trabalhando sistema endócrino. Então, de certa forma, a atividade física, ela regula várias funções do seu corpo que vão ficar desreguladas em quadros de ansiedade e de estresse. Então, você pega, por exemplo, o paciente com síndrome do pânico, um paciente com ansiedade generalizada, que tem como sintoma taquicardia. Então, de tempos em tempos, o coração dispara. Quando esse paciente começa a fazer atividade física, isso tende a reduzir bastante, porque o seu corpo começa a estabilizar melhor a questão cardíaca, a questão vascular, a questão endócrina. Então, é essencial. E se o paciente realmente segue essa regrinha à risca, do tipo, todo dia eu vou fazer nem que seja meia hora de caminhada, é muito fácil você ver o impacto disso em cima da redução dos sintomas. Não adianta a gente falar para o paciente, ou para você que está em casa, imaginar que assim, eu tenho que fazer 1 hora de atividade física por dia. Eu falo para os meus pacientes assim, olha, se você tem tempo para dar só uma volta no bairro, dê uma volta no bairro. Não precisa idealizar, criar aquela ideia de que, não, se eu não faço 1 hora de atividade não adianta nada. Não, qualquer atividade física é importante. Claro que assim, quando a gente dá essa orientação de atividade física, se as pessoas tiverem algum tipo de problema cardíaco ou de predisposição ao problema cardíaco, é legal passar no cardiologista antes de começar a fazer essas atividades por conta própria. Mas a atividade física está sempre associada ao tratamento de ansiedade e de depressão. E aí faz dois tratamentos, né? Uma é a própria atividade física e outra é parar aquele momento que você falou 1 vez por dia para fazer uma coisa prazerosa e fazer uma coisa para si mesmo. Sim, e pensa, até tira um pouco a gente dessa correria da internet, a não ser que a pessoa consiga correr mexendo no celular. É bom, né? Vamos parar um pouquinho, pelo menos nesse momento. Sim, é um momento para si mesmo, para pensar nas coisas. E pensa, até quando a gente tem esses problemas, vamos supor, do dia a dia que vão causar estresse, nesse momento da atividade física, você consegue ter mais tempo para pensar sobre essas coisas, né? Na correria do dia a dia, muitas vezes a gente não consegue parar e ver aquilo que está nos causando algum tipo de desconforto e pensar numa medida para lidar com isso. Às vezes, no momento da atividade física, você tem esses insights do que pode fazer. Exatamente. Perfeccionismo. Qual o papel do perfeccionismo na vida da pessoa que tem déficit ou transtorno de ansiedade? O perfeccionismo está relacionado também àquela ideia que a gente estava falando do controle. As pessoas perfeccionistas, elas têm esse comportamento visando um maior controle do ambiente. Então, assim, eu faço tudo muito bem feito, eu refaço as coisas com uma frequência muito grande. Por quê? Porque isso me dá a ideia de que eu tenho mais controle sobre os resultados. Se eu refiz aquela atividade 2, 3 vezes, a chance de alguma coisa dar errado é pequena. Então eu crio essa ideia de controle. Só que normalmente o perfeccionismo, 1 hora ou outra, ele vai se mostrar falho justamente porque a gente não tem controle das coisas. Ou seja, a gente pode ser o mais perfeccionista possível e mesmo assim as coisas podem dar errado. Uma coisa que eu falo até muito para os pacientes, a gente trabalha muito, e o paciente ansioso trabalha muito com isso, que é a ideia de mundo justo. Qual que é a ideia do mundo justo? É a ideia de pensar assim, poxa, se eu trato bem as pessoas, se eu sou legal, se eu sou agradável, as pessoas necessariamente serão assim comigo. É uma ideia muito bonita, na prática não funciona. Tá? Então, muitos dos pacientes com ansiedade trabalham também com essa ideia que se relaciona ao perfeccionismo. Se eu for a melhor pessoa que eu puder ser, as pessoas também serão assim comigo. É aquela pessoa que não sabe falar não? Sim.
É a pessoa que não sabe falar não, é a pessoa que às vezes se dedica demais a atividades que você percebe que não vai ter sucesso. Então, assim, é sempre essa ideia do tipo, eu tenho controle da situação e se eu fizer tudo certinho, as pessoas também vão fazer tudo certinho comigo. E não necessariamente. E aí a gente tem, de novo, a questão da frustração. Se eu parto do princípio que se eu sou legal com todo mundo vai ser legal comigo, uma hora ou outra eu vou quebrar a cara. Aí eu não sei lidar com isso. Marcelo, agora a gente está encerrando, quase chegando no final do programa, mas eu queria que você desse alguma dica. Eu conheço muitas pessoas que não conseguem falar em público. Muitas e muitas. E isso está diretamente ligado a uma ansiedade fora do normal. Sim. Que dica que você dá para essas pessoas que precisam, muitos deles precisam falar em público, mas não conseguem encarar um público, não conseguem encarar um microfone? Perfeito. Vamos a até uma dica bem prática que a gente usa em consultório, tá? Existe uma coisa chamada respiração diafragmática, que é aquela respiração que o pessoal que faz canto faz, que normalmente, ao invés de você levantar o tórax no momento da respiração, você levanta mais o abdômen. Isso é fácil. Coloca a respiração diafragmática na internet e você vai ver vários vídeos ensinando a fazer. Essa é uma respiração que ela reduz muito o nível de ansiedade no momento em que você está fazendo. Eu tenho pacientes em consultório que tomavam aquele Rivotril sublingual nos momentos de maior ansiedade e que conseguiram parar de fazer o uso dele só com a respiração. Tamanho é o efeito dela, tá? Só que a gente tem que fazer isso da seguinte maneira. Você vai, entra na internet, vê o vídeo de respiração diafragmática e começa a fazer o treino dele todos os dias no banho ou antes de dormir. Tem que ser no momento onde você está relaxado. Tá? Então, se você tem um filho pequeno que fica batendo na porta enquanto você está tomando banho, não vai dar certo. Não vai dar certo. Tem que ser no momento onde você está mais relaxado. Depois que você fez esse treino por mais ou menos umas 3, 4 semanas, o que você consegue fazer? Nos momentos onde você está mais ansioso, se você faz a respiração, você diminui bem o nível de ansiedade. Verdade. Verdade. Então, assim, vou apresentar um trabalho na faculdade, nos minutos antes de eu entrar, faz a respiração. E tem outras técnicas também de pensamento mesmo, né? Vamos pensar bem essa parte de adolescente, do pessoal que está na faculdade. Toda vez que você vai apresentar um trabalho, se você pensar assim, eu estou apresentando um trabalho sobre depressão para minha turma. Se eu estou apresentando o trabalho, pressupõe-se que eu sou a pessoa que mais sabe disso, porque eu estudei para apresentar. Todo mundo que está assistindo sabe menos do que eu. Então, essas mudanças da forma de pensar, ao invés de pensar que as pessoas vão te julgar, você ter pensamentos mais positivos, do tipo, se eu que estou apresentando, eu sou a pessoa que mais sabe disso. Ok, me disseram que tem algumas técnicas também de segurar, por exemplo, você vai na cadeira, você segura firme na cadeira por 10 segundos, descarrega toda a sua energia e vai para o público. Não sei se você indica esse tipo de coisa. Tem uma técnica parecida que é de relaxamento muscular. Então, o que você faz? Seria mais ou menos a mesma coisa do segurar na cadeira, mas você tensiona bastante as mãos, por exemplo, e depois relaxa as mãos e repara nessa sensação de relaxamento. E você faz isso com vários grupos musculares. Então, antes de entrar para uma apresentação, para em algum lugar, num jardim, alguma coisa assim, faz isso. Tensiona bem as mãos e depois solta. Depois tensiona bem o pescoço e depois solta. Esse processo também auxilia bastante no relaxamento, assim. Olha aí, dicas bem práticas. Sim. Marcelo, por fim, se eu conheço alguém que tem esses sintomas de transtorno de ansiedade, como que eu devo reagir em relação a essa pessoa, que pode ser alguém da minha família, amigos muito próximos? Como ajudar essas pessoas que estão próximas a mim e que podem estar tendo transtorno de ansiedade? Vamos pensar em 2 casos. Aquele paciente que está começando com os primeiros sintomas. Então, acho que uma ajuda muito importante que a gente pode dar, lembra aquela tarefinha do diário para reconhecer situações no ambiente que foram gatilhos dos sintomas de ansiedade? Muitas vezes a gente pode ser o facilitador disso. Então, você descrever para a pessoa assim, olha, você percebe que hoje de manhã você discutiu com tal pessoa e agora você está com dor no estômago? Ou seja, você está pontuando para ela aquilo que às vezes ela só teria acesso se ela fizesse um diário. Então, pontuar essas relações entre algum fator do ambiente e um sintoma que ela já está apresentando. Tá? Isso em casos mais simples, onde o paciente está começando a apresentar os sintomas pela primeira vez. Agora vamos pegar pacientes mais graves. Vamos pegar um paciente com crise de pânico, ou um paciente com ansiedade generalizada que já tem sintomas bem mais intensos. Não adianta nada você falar para o paciente se acalmar.
Tá? É igual falar para não pensar no elefante rosa. Se você fala para ele se acalmar, a última coisa que ele vai fazer é se acalmar. Então, muitas vezes, o que a gente observa é que esses pacientes, eles só precisam se sentir seguros. Como que é se sentir seguro? Senta do lado do paciente, não precisa falar nada, não precisa ter uma solução e nem ficar dando dica do tipo, toma isso, toma água com açúcar. Não, só senta lá e mostra que você está do lado, que se alguma coisa acontecer, você está ali. Então, isso a gente vê muito com adolescente. Às vezes os pais mandam mensagem pra gente no consultório, assim, nossa, minha filha ela tá tendo crise de ansiedade, o que eu posso fazer? Senta do lado dela, não precisa falar nada, só tá do lado. É mostrar pra pessoa que tem alguém ali, que ela não tá sozinha, mas que não é essa pessoa que vai ficar dizendo o que ela deve ou não fazer, o porquê que ela tá se sentindo assim. Isso não ajuda em nada. Às vezes é só sentar do lado e ficar quietinho, mostrar que tem alguém ali do lado. Essas soluções bem práticas para ajudar a pessoa e para lidar com a sua própria ansiedade. Então, vamos fazer exercício, vamos cantar, vamos fazer exercícios diafragmáticos para a gente conseguir lidar com tudo isso. Marcelo, algum último recado? Eu acho que quando a gente fala de incidência de sintomatologia ansiosa, novamente a gente tem que pensar muito que muitas vezes esses pacientes já apresentam sintomas. Então qualquer um que assistiu, que já começa a perceber essas questões de doenças de pele, de infecções muito frequentes, a questão de dor de estômago, às vezes quadros de diarreia, insônia, que é um sintoma que é muito frequente em pacientes com ansiedade e que a maioria das pessoas não dá a mínima atenção. Alterações de alimentação, então você passar a comer muito mais doce ou ter muito mais vontade de comer doce. A partir do momento que você começou a identificar esses sintomas, busque algum tipo de avaliação. Não precisa nem ser marcar direto uma avaliação com um psicólogo. Um clínico mesmo já consegue avaliar isso muito bem. E principalmente se você já tem quadros de dor de estômago, de problemas dermatológicos, você tem que imaginar que esse é um tratamento que você vai ter que fazer de forma conjunta. Então você vai passar com um psicólogo, com um psiquiatra e muitas vezes com um gastro, porque você já arrastou aquele sintoma por tanto tempo que você já teve uma úlcera, você já está com refluxo, aí a gente vai ter que tratar aquilo também. Então, quando a gente fala de saúde mental, a gente tem que imaginar que no aparecimento dos primeiros sintomas, a gente já deve buscar algum tipo de ajuda, ou no mínimo de avaliação. Ok. Você tem um endereço no Facebook? Sim. A gente tem um endereço aí, facebook.com. Marcelo Fonseca, que é uma página profissional, né, onde eu faço várias publicações de temas de ansiedade, sobre suicídio, sobre depressão, principalmente nessas coisas, tanto de novas descobertas, como também de que tipo de sintomas podem aparecer. Ok, então. E quem quiser entrar em contato com você, tem algum contato? Entra pelo Facebook mesmo? Olha, pode ser pelo Facebook ou pelo telefone. É 012 98119 8283. 8119-8283. Isso. Ou a gente também tem ali... Tem também o e-mail. O psifonseca@yahoo.com.br. Isso mesmo. Se tiver alguma dúvida, pode mandar. Gosto bastante de trocar ideias sobre isso. Marcelo, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. É isso aí, chegamos ao fim de mais um TV Câmara Entrevista. Para você rever este programa, acesse o nosso canal no YouTube, youtube.com/TV Câmara Jacareí. Curta, comente e se você gostou dessa entrevista, compartilhe o nosso conteúdo e siga também a nossa página no Facebook, facebook.com/TV Câmara Jacareí. As fotos, você já sabe, estão no Insta da Câmara Municipal. Continue ligado na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade, e semana que vem tem outra entrevista e tem outro TV Câmara Entrevista. Te vejo lá.